Esse é o episódio 12 do Oi Talks e hoje temos nossa terceira convidada. Se você chegou de paraquedas aqui, meu nome é Priscila, moro na Austrália desde 2014 e sou criadora do Oi Austrália, uma das principais fontes de informação sobre a Austrália em português. Mas chega de enrolação, porque o papo de hoje está rico de informação e inspiração. Jovidal veio para a Austrália aos 40 anos com o marido e os 2 filhos. Trabalhou como contadora no Brasil por mais de 20 anos e hoje inspira e ensina milhares de pessoas na internet através do Ho Oponopono e reprogramação mental. Sejam todos bem-vindos ao episódio 12 do Oi Talks. Seja bem-vinda, Jo! Cheers para quem está assistindo a gente no YouTube. Já começamos esse episódio 12 do Oi Talks, tomando o nosso cafezinho do Oi Barista. Uma delícia, por sinal. Jo, seja bem-vinda ao nosso podcast, episódio 12, segundo episódio de 2025. E eu trouxe você em janeiro propositalmente, porque eu acredito que o que você ensina nas redes sociais tem muito a ver com esse final e início do ano, que é alinhar metas, fazer o quadro dos sonhos, para pensar no que vai acontecer ao longo desse ano. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre você? Vamos embora. Eu estou muito feliz em estar aqui, agradeço o convite, fiquei imensamente grata, né? Eu vou contar um pouco da minha história, mas você sabe que eu te acompanho desde o Brasil, antes de vir aqui para a Austrália. Então é uma honra estar aqui no seu canal também, participando desse podcast com você. Imagina, obrigada a você por ter aceitado o convite, separado um espacinho na agenda, que a gente estava inclusive falando aqui de espacinho na agenda de mães imigrantes e empresários. Exatamente, não é fácil. Ô Jo, qual era o nível de inglês que você tinha quando você chegou na Austrália? Bom, quando a gente chegou na Austrália, né, que a gente veio com a família, o nosso nível de inglês era baixíssimo. Eu tinha um pouquinho a mais de inglês do que meu marido e meus filhos, mas uma coisa que acontece, né, que no Brasil a gente acha que temos um inglês intermediário, só que quando você chega na Austrália, você percebe que seu inglês não é intermediário, seu inglês é básico, né? E então o meu inglês era básico, meu marido estava sem inglês, e os meus 2 filhos sem nada, nem hello eles falavam. Qual era a idade deles quando você chegaram? Eu vim com o Luca com 10 anos e o Noah com 2 anos. O Noah nem falava, nem português nem inglês, não falava nada. Então foi nesse nível o nosso inglês. E você e seu marido tinham quantos anos? Eu tinha acabado de fazer 40 e o meu marido, então ele já tinha uns 42 anos, 43 anos. Exato. Então vocês já vieram numa idade que é quase que uma exceção de morar fora, né? De fazer um intercâmbio para outro país. Por que vocês decidiram vir para a Austrália? Especificamente, o que aconteceu lá no Brasil? Tá, então, primeira coisa, em 2000, voltando um pouquinho antes, em 2013, a gente se casou em Las Vegas, eu e meu marido, a gente se casou em Las Vegas, e depois de Las Vegas a gente passou uns dias em Nova York. E lá em Nova York, a gente começou a ver preço das coisas, principalmente preço de carro. E aí meu marido fez algumas contas e ele percebeu o quanto no Brasil a gente paga, né? Quanto o real é desvalorizado, já era naquela época. Então, nasceu o sonho de migrar para um país. Lá em Nova York, a gente começou então esse sonho de mudar. E a gente colocou um deadline, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente entrar na parte de metas e planos. Então a gente colocou um deadline, né? 5 anos vamos sair do Brasil. E aí a gente começou a criar esse sonho. Então, dentro desse plano e desse sonho, inclusive, tem o nosso filho, né? Que é eu queria ter um filho lá no Brasil, porque lá tinha convênio, lá eu tinha uma estrutura, enfim. Então a gente pensou nisso também. E o nosso deadline, então, foi 5 anos, inclusive, pra gente juntar esse dinheiro e se estruturar. Começou com essa pesquisa, né? Qual país que tá querendo imigrante? E a primeira opção foi Canadá, não foi Austrália. A primeira opção foi Canadá. Só que o Canadá tinha outras questões, você não podia, o partner não podia trabalhar, enfim, era mais complicado. E aí o meu irmão então sugeriu, por que vocês não vão pesquisar sobre a Austrália? E foi quando a gente começou a pesquisar sobre a Austrália
e vimos que seria possível migrar. Um pouquinho antes disso, 2013 nasceu o sonho. 2016, quando eu voltei da licença maternidade do Noah, eu levei o pé na bunda do meu trabalho. E eu fui demitida de um trabalho de 20 anos. Sendo demitida de um trabalho de 20 anos, você imagina a minha rescisão. Eu era gerente, eu tinha um cargo legal, então eu ganhei uma grana legal ali. E eu também, nesse tempo, eu já estava me preparando financeiramente para vir para a Austrália. O mais doido é que esse valor da minha rescisão foi exatamente o valor da entrada que a gente deu, a primeira entrada, né? Que foi a parte do meu curso, parte da escola das crianças, então, a passagem. Então, grande parte do custo, esse pé na bunda aí cobriu. Sinais do universo, né? Sinais do universo. Então, primeiramente pensei, vou me recolocar? Não vou. E aí eu já tava com quase 40. E pra ganhar aquilo que eu ganhava, ia ser muito difícil. Então começou, além do sonho de morar fora, começou também essa questão de vai ser difícil eu me recolocar pelo mesmo salário. E meu marido sofreu um assalto também. Sofreu um assalto de mão armada. E aí foi a grande decisão. Então a gente tinha a grana, eu não vejo futuro aqui no Brasil, e o terceiro, essa questão da violência que ele sofreu. E aí meu marido falou assim, amor, deu. Não, nem procura emprego, vamos se organizar pra gente ir pra Austrália. Quando você levou o pé na bunda lá da empresa, quando voltou da licença, com certeza você ficou muito chateada, mas você já tinha um outro plano ali, vocês já estavam pensando em outro plano. Imagina se você não tivesse outro plano, né? Como seria a tua vida? Se você não tivesse nem começado a pesquisar e olhar como seria, quais seriam as opções de morar fora. Eu tinha pensado, né? Mas como eu falei, meu deadline era 2018, né? De repente eu fui demitida em 2016. Foi um pouco antes do que eu gostaria. E talvez eu tivesse que ter vindo em 2016, né? Que eu pegaria antes das alterações das leis, que foi em 2017. Mas eu também precisei desses 6 meses para digerir tudo isso que aconteceu, para absorver, inclusive para tomar a decisão de mudar de país, né? Parece muito simples, parece muito fácil, mas é uma decisão que, ao mesmo tempo, ela exige muita coragem, né? Então, na idade que você e seu marido tinham com 2 crianças. Exatamente. Então, muita gente achou a gente doido, né? Vocês são doidos, imagina, vocês vão largar aqui, vocês têm casa, vocês têm trabalho, pra ir para um outro país, começar do zero, com 2 crianças, como assim, entendeu? E outras pessoas acharam a gente extremamente corajosos, assim, e ajudaram a vender as coisas da casa. No final, foi muito emocionante, porque as pessoas chegavam na minha casa, bem no finalzinho, assim, já não tinha quase nada, a pessoa olhava, assim, sabe aquele painel de espelho que a gente tem, assim, nas casas, né? O cara olhou assim, quanto você quer por esse espelho? Falei assim, nem vou vender. Não, eu tiro. Quanto você quer? Porque as pessoas começaram a se empolgar com o nosso sonho. Elas também, elas queriam fazer parte daquilo de alguma forma. Nem que fosse, comprando o espelho da parede. Sim. E foi muito legal que a gente conseguiu vender as coisas nesse período. Eu consegui estudar inglês. Eu assistia você todos os dias lá. Então, além de ter um plano, né, a gente também foi sonhando com a Austrália nesse tempo aí que a gente foi planejando. E aí vocês vieram pra ficar de vez? Porque vocês venderam tudo. Ou vieram, vamos lá ver como é que é e depois a gente volta. Não, desde o início o nosso plano foi vamos ir pra ficar. Inclusive demorou bastante o nosso visto, porque a gente fez um planejamento com uma empresa, né, de intercâmbio, que a pessoa pensou e repensou em vários planos. A gente teve que esperar um pouquinho mais para realmente ver qual era a melhor estratégia. Então, qualquer pessoa que vem para a Austrália ou vai para qualquer país, eu aconselho que tenha esse discernimento de qual a melhor estratégia, qual o melhor plano. Não dá para você ir, sabe, sem nada. Então, demorou um pouquinho por causa desse plano. E desde o início a gente já veio para ficar. Então, eu vendi tudo lá no Brasil. Eu deixei as casas que a gente tem, que inclusive elas estão alugadas. Então, rende um aluguel, né? Hoje o dólar não rende deixa lá, né? Mas, enfim...
Estão lá. E nós também viemos muito com a cabeça aberta no sentido de vamos fazer o que for preciso para ficar na Austrália. Não tem caminho de volta. Sem mesmo pisar aqui, a gente já queimou o barco, queimou a ponte, não tem volta. Como é que foi a expectativa versus realidade, já que vocês já vieram com essa mentalidade de ficar sem nem mesmo terem pisado o pé aqui? Bom, a Austrália encantou a gente, né? Desde o início, assim, a gente ficou muito encantado. E eu acho também que foi a nossa mente também, foi a forma como a gente veio enxergando a Austrália. Vejo muitas pessoas que às vezes vêm pra cá vendo sempre o lado negativo ou comparando demais com a vida que você tinha lá no Brasil. E a primeira coisa é mudar a mente, né? Então, é você não pensar no quem você era, e sim, eu vou me tornar. Eu acho que a Austrália traz isso. É uma chance de você renascer e recomeçar. Quem eu quero ser lá na Austrália? Os olhos, a lente que a gente usou foi uma lente de admiração, de exploração. Então, a gente estava muito feliz e muito encantado com tudo. Eu tive algumas boas lições dos primeiros 6 meses que a gente ficou na Austrália. Foi do tipo, a casa, por exemplo, né? O nosso lar, que muitas vezes as pessoas questionam, mas a Austrália não é o meu lar é no Brasil. E lar, pra mim, é algo que a gente carrega dentro, é algo que a gente carrega dentro do coração. Então foi algo que eu aprendi também. Não importa se é Austrália, Canadá, Japão, Sydney, Adelaide, o lar é algo que eu carrego dentro de mim. E a minha família compreendeu isso. A gente também entendeu, né, e a gente veio com esse tipo de mentalidade, que aqui na Austrália, extrato vale mais do que status, né? Dinheiro na conta, saldo bancário vale mais do que status. No Brasil a gente está muito acostumado com o status. Eu sou gestor de marketing, eu sou gestor de atendimento, eu sou isso, sou aquilo. E aqui na Austrália, a cultura australiana, e quando você vem também com essa mentalidade de fazer grana e não vou ficar me preocupando com status, você também pensa diferente, as coisas acontecem diferente para você, entendeu? Como a gente veio já sem esses preconceitos, eu preciso ser gestor para... Meu marido já sabia, ele falou, eu vou chegar lá e eu vou arrumar o emprego que for pra sustentar minha família, entendeu? Tanto que em 15 dias ele tava trabalhando, sem falar hi, não sabia falar nada em inglês, tava trabalhando. Ele foi trabalhar de demolition, né? Demolidor lá, de montar os negócios. Nossa, nunca tinha feito isso na vida. Nunca tinha feito isso na vida. Mas é a mentalidade. Então, quando você vai migrar para outro país, eu acho que isso é uma coisa muito importante de você lidar com a sua mente. Senão a sua mente vai te boicotar. É uma oportunidade de você renascer e escolher quem você quer ser. Porque o que eu vejo é que as pessoas criam uma falsa expectativa, pensando, eu vou para outro país, eu vou ficar rico por conta do poder de compra, eu vou comprar isso, eu vou ir todo dia pra praia, eu vou surfar todo dia. Cria uma falsa expectativa. Só que eu acredito que vocês alinharam as expectativas. Vocês sabiam da realidade, colocaram os pés no chão e vieram com a mente aberta para as oportunidades. Isso faz total diferença, porque quando você está aberto para as oportunidades, você não se limita ao que aparece no seu caminho, né? Você não fala, eu não vou fazer isso. Eu não vim aqui para a Austrália para fazer isso. Eu fazia aquilo no Brasil. Só que você precisa de dinheiro, e principalmente dólar, para pagar as contas em dólar. Não ficar convertendo de real para dólar, né? Por muito tempo. E você trabalhou em quê no início da vida na Austrália? Tanto eu como meu marido, a gente trabalhou de tudo. Pintor, demolition... Eu trabalhei em restaurante. A gente trabalhou de tudo aqui, sem medo, porque a gente veio com essa mentalidade, né? A gente sabia que esse começo não seria simples, não seria fácil, ainda mais sem rede de apoio com 2 crianças. E o nosso gasto é bem maior, né, do que uma pessoa que vem estudando sozinha. Essa pessoa fala, meu Deus, coitado de mim, eu trabalho, eu pago escola, eu pago isso. Imagina 3 escolas, né? Imagina assim que um tinha que trabalhar de dia e o outro à noite. Então meu marido trabalhava de dia, chegava, eu ia para a escola quando eu estudava, que eu fiz Master em Accounting. Então eu ia para a escola ou eu estava trabalhando
no restaurante, eu tava trabalhando de final de semana no restaurante, e trabalhar no restaurante pra mim foi riquíssimo. Eu gostei muito porque eu aprendi sobre vinhos, que eu amo. Eu tentei fazer café, que eu te contei outro dia, né? Que eu tentei lá, me colocaram lá no café. Quando eu trabalhei no bar do restaurante, eu ia super bem. Eu tenho a manha de fazer drink. Ia super bem. Mas no café não deu certo. Eu desisti do café. Desisto de fazer café. Me tiraram do café. Aí me colocaram lá pra tomar nota. E eu descobri que eu sou ótima vendedora. Eu vendo as coisas. Porque o que acontece? O brasileiro tem carisma. O brasileiro tem carisma, né? Então ali na hora ali de vender, você consegue vender muito mais do que um australiano. A gente sorri, a gente é alegre, né? Então, Sim. o meu gerente, teve um dia que meu gerente falou assim, ele tava falando de mim e de um colega meu brasileiro, né? Que ele falou, vocês não são os melhores garçons, né? Óbvio, né? Eu nunca trabalhei com isso, meu amigo é advogado, eu sou contadora. Não é minha... Não é nossa, né? Mas ele falou assim, mas vocês têm tanta garra e qualquer coisa que a gente pede, vocês estão dispostos a trabalhar, vocês têm vontade de trabalhar. E a maioria dos brasileiros são vistos com essa garra, com essa vontade, com essa disposição de trabalhar. Que vocês são as pessoas mais fortes da equipe. Porque não adianta ter um menino que é garçom desde sei lá quando e é expert e sabe tudo e biriri, só que ele não quer trabalhar, só que ele não sei o que tem, mas ele não sorri, mas ele não sei o que. Sim. Porque não é isso que vende, não é isso que a pessoa tá buscando lá no restaurante. No final, chegou assim, no final, ele não queria que eu saísse de jeito nenhum. Você não pode ficar, não sei o que. Então você vê, foi toda uma trajetória, né? Que eu comecei, eu só carregava as bandejas porque eu não conseguia falar. E no final eu já tava vendendo tanto que ele não queria me deixar sair de lá. São experiências que fazem parte da vida da Austrália. E o interessante aqui é como o dinheiro é valorizado. Então, aquilo que eu falei no começo. Uma das coisas que a gente aprendeu logo de cara é essa questão de que extrato vale mais do que status. Meu marido trabalha como eletricista, ele ganha bem mais do que como gestor de marketing lá no Brasil, que é o que ele trabalhava. São questões para trabalhar na nossa mente. Bom, a gente falou sobre o que você trabalhou no início da vida na Austrália. Agora, o que você trabalha atualmente? Eu trabalho no Instagram, né, no YouTube, falando sobre reprogramação mental e sobre curas, né? Curas de emoções, curas de mágoas, questões como ansiedade. Vim para a Austrália com 40 anos, né? E desde os meus 40 anos, então, eu começo a sentir uma vontade de buscar o meu propósito de vida, de saber qual é o meu Ikigai, o que me preenche, né? Eu nem sabia, na verdade, nem conhecia essa palavra Ikigai, conheci aqui na Austrália. Eu vim de 20 anos de escritório em contabilidade. Aí eu cheguei aqui, me formei em contabilidade. Cheguei a trabalhar em contabilidade também, fiz estágio, trabalhei em contabilidade. E aí eu falei assim, cara, eu não quero mais trabalhar em contabilidade. Muito tempo. Eu não quero ficar no escritório, sabe? De segunda a sexta, no mesmo horário. Que era um trabalho puxado, braçal, ele era mais divertido, era mais leve, você não precisa ficar lá, aquela angústia, sabe? Responsabilidades, decisões. Nossa, mas assim, se você for ver, meio que o salário é meio que o mesmo, e aí então você começa a buscar isso. Começa a pensar o que alimenta a minha alma, mas que também eu posso ganhar por isso, sem eu acabar, né, fechada ali no escritório. Não que todo mundo que trabalha no escritório tenha esse fim, mas pra mim, dentro do meu propósito, aquilo não fazia mais sentido. Até os meus 40, dos meus 20 aos meus 40, eu tava ali lutando, comprando casa, comprando carro, fazendo isso, aquilo, aquela correria. De repente eu me vejo nos 40, começando tudo de novo, num novo lugar, e eu falo assim, eu vou começar tudo de novo igual? Não.
Vamos começar tudo diferente. A Austrália te traz isso. Eu vejo que a maioria das pessoas acontece isso. Essa busca pelo novo, esse se reinventar. Então, o primeiro estágio da Austrália é vou correr atrás de grana, pego tudo que vem pela frente, vou encarar os desafios. Mas um segundo estágio é esse. É você, agora o que eu quero fazer? Já tô nesse segundo estágio. O que eu quero fazer? Você buscar isso dentro do seu propósito, dentro do seu Ikigai. E aí, então, eu comecei a falar sobre lei da atração, que é nada mais é do que uma reprogramação mental, né? Lei da atração é o nome mais comum, é o nome que todas as pessoas conhecem, mas nada mais é do que uma reprogramação mental, que é tudo isso que eu vim te falando, que eu já faço, já curto, já venho estudando. Então, reprogramação mental, e depois eu comecei a falar sobre o Ho'oponopono, que é algo que eu gosto muito, me ajudou com curas de mágoas, coisas que eu precisava perdoar. Eu precisava me perdoar também, né? Então, dentro da reprogramação mental, precisa ter essa limpeza. E o Ho'oponopono vem complementando isso. O Ho'oponopono, o EFT. Aí eu comecei a estudar sobre isso, eu escrevi um livro sobre isso. E depois que eu escrevi o livro, eu comecei a falar sobre isso no Instagram. Que foi justamente quando começou, não sei se a gente pode falar, a pandemia, mas enfim, parou tudo. E do mesmo jeito que eu tava me sentindo agoniada, as pessoas estavam se sentindo agoniadas também, né? Preocupadas com o futuro, preocupadas com o que ia acontecer com a saúde. E aí foi quando eu começo a ensinar, então, isso na internet. E as pessoas começaram a gostar, começaram a me seguir, começaram a vir, e começaram a ter resultados, e aí Começou a crescer. Então, hoje, né, meu público é muito Brasil, mas 2025 meu público já começa a ser a Austrália, né? E eu tô muito feliz, tô muito ansiosa com isso também. Então... E você acha que toda essa transformação e você chegar nesse momento de trabalhar com isso, foi só porque você chegou na Austrália, você veio pra Austrália e passou por todo esse processo de autoconhecimento? Se voltasse lá atrás, no Brasil você trabalharia com isso? Você teria essa oportunidade? Eu acho que não, Pri. Pensando num cenário que, se a gente não tivesse vindo para a Austrália, eu acho que muita coisa estaria diferente. Minha vida, talvez até no meu casamento, em vários aspectos. A Austrália, ela trouxe isso também, porque talvez justamente por essa questão de eu poder escolher o que eu poderia fazer, eu tive esse momento de pensar e ter essa oportunidade, né, de começar a trabalhar com isso. Bom, vamos agora descobrir os segredos da Jo. Chegou o momento dela, eu preparo o caderninho, o bloco de notas. Vamos descobrir aí como é que essa mulher define as metas e faz com que as metas se tornem realidade. Eu até ouvi uma frase há um tempo atrás que dizia assim: um sonho sem plano de ação é apenas um sonho. Que eu acho que é muito uma definição de meta, né? Se você tem uma meta, você tem um plano de ação. Um sonho por um sonho é apenas um sonho e você fica lá, né? Eu fiquei por muito tempo. Eu fui já muito sonhadora. Hoje eu sou muito mais pé no chão. Até antes de vir para a Austrália, eu era uma pessoa completamente sonhadora. Sonhava morar fora, desde os 12 anos. Morar fora, mas não tinha ideia, né, de como era, como fazia, não queria me preocupar com como são as leis migratórias, como são, não, porque era um sonho, então não queria que nada estragasse meu sonho. E o que eu encontrei aqui foi realmente o que eu esperava, atendeu e até superou minhas expectativas, então não me senti frustrada, mas é muito importante colocar o pé no chão e definir metas para não ficar apenas sonho por sonho. Depois que eu me tornei mãe, que eu comecei, não é um conto de fadas, vamos colocar o pé no chão e ser realista. Então, como que você define as suas metas? Isso que você colocou é muito interessante e sim, tem uma diferença entre sonhos e metas, né? Sonhos é aquelas nuvenzinhas que ficam na nossa cabeça. E como as nuvens, né, elas ficam passando. Então, eu tenho um sonho de mudar de país, eu tenho um sonho de emagrecer, eu tenho um sonho de ir pra Disney. Tá ali, vários sonhos. Você precisa pegar esses sonhos e transformar em metas. Tem 2 métodos, né? O método SMART, não sei se você já ouviu, e tem o 5W2H. E você pode, então, fazer uma combinação entre essas duas metodologias. E aí você cria suas metas. Então, pra gente explicar rapidinho pra quem tá em casa, quando a gente transforma em metas, isso precisa ser específico. Então, eu quero fazer um intercâmbio em 2026, em 2027.
Eu quero mudar pra praia em 2026. Eu quero emagrecer 10 quilos em 2025. Então você tem que ser muito específica na tua meta. A meta ela precisa ser atingível também, ou seja, eu consigo emagrecer 20 quilos em um mês? Eu consigo emagrecer 10 quilos em um mês? Eu consigo migrar com a minha família em um ano? Pra mim não dava. Pode ser que a pessoa que ganha 100 mil consegue. Ah, mas não é nem questão de dinheiro. Entendeu? Então, mas a meta ela tem que ser realista, atingível, mas ela também tem que ser desafiadora. Porque se for uma meta muito fácil, também não vai. Não motiva. Não motiva. Então a meta, ela tem que ser também motivadora. Ela tem que ser algo que realmente seja importante para você, para que você lute, né, vá atrás dela. Outra coisa, a meta ela precisa ser mensurável. O que é mensurável? Quero migrar em 2026, vamos colocar um exemplo. Eu preciso juntar, sei lá, 10 mil por mês. Esse mês eu consegui? Coloco lá um tique, ok. O próximo mês, consegui? Não consegui. Então eu preciso reajustar minha conta. Porque aí, quando você começa a mensurar a sua meta, você começa, então, a criar um plano de ação, que é o próximo passo, mas aí você consegue ajustar o seu plano. Tô alcançando, ou não tô alcançando. Vou ter que esticar, não vai conseguir para 2026, vai ter que ser para 2027. E você vai ajustando. Então, isso é importante. A meta, então, ela precisa ter prazo. Ela precisa... É 2025, é 2026, são 6 meses, são 10 meses. Senão, também tá voando lá na nuvem. E a meta, ela tem que estar no papel, né? Tem um estudo, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Tem um estudo que a Universidade de Harvard fez. Eles... chegaram nos formandos do ano X lá e viram quem que tinha metas escritas no papel, como eu tô te falando, e quem não tinha. Depois eles passaram-se alguns anos, se eu não me engano são 10 anos, e eles foram ver essas pessoas. E as pessoas que tinham metas no papel, né, bem boladas ali, como eu tô explicando, elas não só tinham salários maiores, como uma felicidade na vida geral muito maior do que quem não tinha metas. Porque quem não tem metas tá correndo sem direção, né, Pri? Então a gente precisa ter uma direção. Depois que você constrói suas metas, aí você precisa bolar um plano de ação. O que eu posso fazer hoje para atingir a minha meta? E aí, a partir do momento que você tem suas metas, você cria seu quadro dos sonhos. Né? Com a imagem daquilo que você quer também. Porque o que acontece? Falando de lei da atração e reprogramação mental, o universo ele tem 1 milhão de opções, né? Infinitas possibilidades. Então, se você me fala assim, Jô, você tá vindo aqui pra casa? Passa no mercado e traz 1 litro de leite. Chegar ali no supermercado, quantas marcas e tipos de leites diferentes tem? Inclusive, eu não posso tomar leite de vaca. Se já ia trazer o leite de vaca, não ia... Eu gosto do almond milk também. Eu acho que eu ia acertar. Você percebe quantas possibilidades? Então, quando a gente coloca imagens mais as metas, a gente cria essa clareza do que a gente quer. E o nosso cérebro, ele é seletivo, né? As pesquisas mostram isso. O nosso cérebro, ele é seletivo. Então, se você mirar em alguma coisa, né, que é a teoria do carro vermelho, se você olhar, você falar assim, pensa no carro vermelho, é óbvio que você vai pensar nisso. Se você falar, não pensa num carro vermelho, você tá pensando. Se eu te falar, não pensa num elefante, você tá pensando num elefante. A nossa mente, ela é seletiva e ela vai buscar aquela informação. Então, quando você tem as suas metas claras, alinhadas com as imagens, o teu cérebro vai buscar uma maneira de encontrar aquilo. Você já passou por uma gestação. Quando você não tá grávida, ou antes de você não via grávida. Você não via loja de coisa de criança. A não ser, tem um aniversário, preciso comprar um presente. Nossa, tinha uma loja aqui de criança, eu nunca vi isso. A gente não vê isso. Mas aí quando a gente engravida, nossa, quanta mulher grávida na rua! Quanta loja de produtos de criança! Mesmo no supermercado, você vai lá e você compra sempre as mesmas coisas. Outro dia você postou, acho que um vídeo de um negócio de mosquito. Caramba, eu sempre vou lá no supermercado, eu nunca vi isso. Porque o nosso cérebro é seletivo. Ele sempre vai buscar as mesmas referências. Então você precisa dar a ordem. Eu quero isso aqui, que é essas metas. Eu quero essas imagens do seu quadro dos sonhos.
E você todo dia escaneia aquilo com a tua pineal, que é o nosso terceiro olho. E aí você, eu tenho tal meta. Vou pegar e vou criar 3 planos de ação. Que 3 ações que eu posso fazer hoje pra, sei lá, eu quero ir pra Bali. Quais são as 3 ações que eu posso fazer pra ir pra Bali hoje? Sem falar em grana, não tô falando de dinheiro, mas quais 3 ações que eu posso fazer? Eu posso ver se preciso de visto, tirar o visto, posso fazer o roteiro, posso ver quanto que é. Tem uma coisa básica que eu falo muito pros meus alunos. Quanto que é o seu sonho? E às vezes a pessoa não sabe. Muitas vezes a gente acha que é tão caro, mas você não mensurou ainda. Quanto que é o meu sonho? Toda semana eu recebo mensagem, mas como eu faço para ir para a Austrália? Quanto custa? E aí, quando eles descobrem quanto custa, para algumas pessoas é assim, nossa, eu achava que era bem mais. Porque você pensa, é distante a Austrália, e a pessoa nem pesquisa, ela nem vê quanto que custa. E às vezes, quando esse sonho surgiu para ela lá atrás, ela tinha uma outra condição financeira que hoje é diferente. E aí ela tá com aquela cabeça de antes, né? Quando ela criou esse sonho na cabeça dela. E aí, quando ela passa a realmente, não, agora eu vou. Agora eu tenho condições, e ela pesquisa, ela vê, não é tão caro quanto eu imaginava. Eu acho que é tudo isso pra vida também. E Bali é um exemplo, né? Bali a gente foi em 2023. Nossa, já faz tempo, tem que voltar. E eu nunca imaginei, não era meu sonho ir pra Bali. Foi realmente porque apareceu uma promoção ali pra mim, hotel e passagem. E aí a gente foi, mas nunca foi um sonho. Só fui porque tinha ali essa oportunidade. Eu sei que é o sonho de muita gente. E quando a gente tá na Austrália, percebe que é possível você ir para esses países ali da Ásia. E é muito interessante porque a nossa mente, ela funciona como o algoritmo do Instagram, né? Você falou agora, a gente falou aqui em Bali, provavelmente o celular vai mandar as ofertas aí pra gente, né? Mas o meu marido, né, ele é calvo. E uma vez ele falou assim pra mim, eu tava vendo pra colocar implante e é tão caro e não sei o que. Eu falei assim, é caro quanto? Vamos ver quanto que é. E aí ele foi ver pra ir pra Turquia, fazer o implante. Então você voo, hotel, o implante, o translado até o aeroporto, enfim, uns $5.000. Às vezes, alguns daqueles sonhos já são possíveis hoje. Não vou dizer que todos são possíveis, mas alguns são possíveis. E os que não são possíveis, quais são as ações que eu posso tomar? Então, eu posso começar um planejamento financeiro, tirando visto, eu posso ir pesquisando, eu posso aplicar para algum trabalho. Quais são as outras alternativas que eu posso fazer? Quando a gente toma a decisão, que é justamente criar as metas, é uma decisão que você tomou de todas as decisões do mundo, você tomou aquelas decisões. Além da tua mente seletiva ser direcionada para aquilo que você quer, o universo também conspira ao seu favor, né? Eu acredito muito nisso, eu ensino muito isso. Na minha história, eu vejo o meu pé na bunda ali como o universo conspirando ao meu favor. Eu talvez chegasse no meu deadline e eu talvez não tivesse coragem de pedir demissão. Ou eles não iriam fazer um acordo e você não ia... um acordo. Tanto que eu tinha 20 anos de empresa e meu marido tinha 23 anos de empresa. Nossa. A empresa dele não fez acordo. Por essa experiência, eu penso assim, será que nós dois teríamos coragem de pedir demissão dos empregos? Pra vir embora pra Austrália? Mesma coisa a gente vir pra cá, pra Adelaide, né? A gente tava confortável em Sydney. A gente gostava de morar em Sydney. Sydney é incrível, você mora em Sydney também. Sim. Só que chegou uma hora que o universo vai te empurrando, vai te empurrando, vai te empurrando, até que você fala assim, vamos. E eu sabia que ia ser uma mudança pra melhor. Eu sabia que eu estava aguardando aqui ia ser melhor. Mas mesmo assim é doído. Qualquer mudança doída. Doída. Mas tudo estava no teu quadro de sonhos, essa mudança? Essa mudança pra Adelaide? Ou tava numa meta diferente que daí... Tava numa meta diferente. Em qualidade de vida. Em qualidade de vida. Em morar numa casa, morar próximo da praia. E uma coisa que eu queria muito era a escola próxima. Lá de ir a pé. Era 40 minutos pra chegar na escola. De ônibus? Não, a pé. Não tinha ônibus, era uma rota que não tinha ônibus. Era muito chato aquilo. E aí, o que aconteceu? A gente acabamos morando numa casa que é igual aqui a sua. Do lado tá a escola e estamos bem perto da praia. Ainda não é a minha casa com vista pro mar, que é o meu
próximo sonho, né? Mas já foi sensacional. Eu sabia que em Sydney a gente não ia conseguir isso lá, né? O custo de vida é muito grande. Para você morar perto da praia, talvez você vai encontrar uma coisa muito velha por um preço ou... Quando você faz o teu quadro dos sonhos, como que é todo esse processo? Fica na parede, fica no computador, como que é? Ah, legal essa pergunta. Segredos, quero segredos. Nada de dicas geral. Muito bom, muito bom. Vou falar um segredo, então. Aqui. Opa, presta atenção, deixa a gente aí. Eu já nem coloquei isso no meu canal, hein? Mas o meu quadro dos sonhos desse ano, ele vai ficar no banheiro. No banheiro. Por quê? Então, na verdade, o que eu fiz? Eu dupliquei as fotos, fiz como se fosse fotinha de Polaroid. Você já viu aquele modelo fotinho de Polaroid? E recortei as fotinhas de Polaroid como se fossem fotos do que já aconteceu. Porque a gente, quando pensa em lei da atração, a gente tem que pensar em como se já tivesse acontecido. Então, quando você buscar imagens, você pensa o seguinte: essa foto seria minha? Eu sempre olho uma foto e falo assim: essa foto seria minha. Essa foto seria eu. Essa foto seria eu e meu marido. Muitas vezes eu pego foto assim, só as mãozinhas de um casal. Uma foto que eu tiraria. E eu vou colocar no banheiro, no espelho do banheiro, no box. Vou plastificar no box do lado de fora, né? Não onde molha. Por quê? Nossa, por quê? Por quê? Porque no momento que a gente tá tomando banho, principalmente a hora que a gente tá com a mente mais relaxada. Então, a hora que você tá tomando banho, você vai olhando aquelas imagens como se você já tivesse feito aquela viagem, né? Eu coloquei uma descrição, uma legendinha em cada foto à mão e vou colocar também no espelho do banheiro, que é a hora que você tá escovando o dente, que é a hora que você também tá olhando. Porque o quadro dos sonhos, ele precisa ser visto. Ele precisa ser escaneado. Quanto mais você escaneia aquilo com seus olhos, mais essa informação vai para a pineal, que é o terceiro olho. E como eu falei, eu dupliquei as fotos, o resto das fotos, daí eu vou montar um outro painel e vou colocar num outro lugar na casa. Vou também colocar num caderno, eu gosto disso também. Pega uma fotinho, coloco lá e escreve uma descrição daquela viagem, por exemplo, né? Se uma viagem é para Bali, põe uma fotinho lá de Bali. Eu fiz essa massagem incrível em Bali, foi fantástica, sempre escrevendo como se já tivesse acontecido. Que interessante. Então eu vou brincar com essas fotos de várias formas diferentes. Nunca tinha pensado nisso. E o ideal é que você olhe para essas fotos nesses momentos de cabeça vazia mesmo, tá lá relaxando, porque eu sempre pensei, vou colocar no escritório, no local de trabalho, que é onde eu passo a maior parte do tempo. Sim, você pode espalhar o seu quadro dos sonhos por vários lugares da tua casa. Você pode ter um no escritório, você pode ter na tela do computador, na tela do celular. Quando a gente faz um quadro dos sonhos ou as mesmas metas, é ideal que a gente separe por área. Então, assim, o que você quer na carreira, o que você quer em finança, carreira e finanças, né, é uma área, saúde, lazer, espiritualidade. Ou você pode dividir por experiências que eu quero ter, habilidades que eu quero adquirir, bens materiais. Você pode dividir por de várias maneiras diferentes. E você pode espalhar pela casa. Então, por exemplo, no banheiro, eu vou colocar aquelas metas, aqueles sonhos que são similares entre eu e meu marido. Eu ia te perguntar isso. Aí vocês estão alinhados nessas... Sim, a gente fez junto. Legal. Mas eu tenho as minhas metas particulares de trabalho, de coisas que eu quero, e ele tem as dele. A gente tem essas... onde a gente quer morar? Que viagens a gente quer fazer esse ano? Então, essas que são em conjuntas vão pro banheiro, vão pro box, que inclusive são coisas mais relacionadas a lazer, bens materiais. Já de carreira, eu vou deixar no meu escritório, já privado pra mim, e ele fez as dele. E, Jo, independente se é de curto, médio, longo prazo, tudo entra no quadro dos sonhos e se reciclam, que algumas coisas vão demorar, igual você colocou ali 5 anos, né, pra vir pra Austrália. E tava no quadro dos sonhos durante todo esse tempo. Sim. Chegar no final do ano, você vai olhar, isso aqui eu alcancei, isso aqui eu alcancei, isso aqui não alcancei. E aí você pode fazer uma análise, isso aqui eu não alcancei, por quê? Será que eu não quero mais isso? Você também pode eliminar, não quero mais isso, de repente mudei de ideia. Ou algo aconteceu que mudou o caminho ali. Ou você pode também fazer uma análise no seguinte: será que não está acontecendo isso aqui? Porque será que eu tenho crenças em relação a isso?
Quais são as crenças que eu carrego? Por exemplo, sucesso financeiro. Vamos para finanças, que eu acho que é a parte que as pessoas mais querem. Sim. Eu não consegui comprar esse carro, manifestar esse carro que eu queria. Por que será? Será que eu tenho crenças em relação a isso? Crenças em relação a merecimento? Eu também não coloquei um pedestal alto demais? Porque a gente precisa entender o seguinte, hoje de repente eu tô com um Uno e eu tô desejando, coloquei ali no meu quadro dos sonhos um Audi, uma Ferrari. Tá muito longe. Não é que é impossível, para além da atração, não existe diferença entre 1.000 e 1 milhão, mas existe uma diferença na tua mente. O que você é capaz de acreditar que você consegue? E o prazo que se coloca E para o realizar. prazo que se coloca para realizar. Então, assim, aquilo que a gente falou de metas. Consiga emagrecer 10 quilos em um mês? Se você fizer uma bariátrica, talvez. Mas fora isso, então não é alcançável. É a mesma coisa. Eu tô com um Uno hoje, ganho, sei lá quanto, ganho R$1.000 por mês. Consigo uma Ferrari até o final do ano? Pouco provável. Pode acontecer? Pode, mas pouco provável. Então, é interessante você ver o que realmente cabe. Talvez um carro intermediário, que é alcançável para mim, mas que ao mesmo tempo me desafia a correr atrás. E o que você não conseguiu, joga pro próximo ano, se é assim você desejar, se ainda fizer sentido para você. Mas é legal fazer essa análise também. Pô, será que eu tô tá muito alto? Tem que baixar um pouquinho? Ou quais são as crenças que eu carrego em relação a isso que precisam ser curadas, tratadas? Já desistiu de alguma meta? Porque eu já desisti de meta no meio do caminho. Não só porque mudou minha visão e o que estava acontecendo naquele momento, mas porque eu percebi que eu não ia conseguir atingir. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo quando eu comecei a Lei da Atração, em 2010, né? Essa é uma das histórias que eu conto lá no meu canal. Eu fui buscar a restauração do meu casamento, do meu primeiro casamento. E eu comecei a fazer a técnica do scripting, comecei a fazer técnicas para que aquela pessoa se tornasse outra pessoa. E a princípio eu não entendia que primeiro, a lei da atração você jamais vai conseguir mudar a outra pessoa. E segundo, esse copo jamais vai ser essa xícara. Mas eu insisti. Não é que eu insisti, eu demorei esse tempo pra talvez enxergar algo que eu não queria enxergar. Que não tinha solução. Que aquela pessoa não era a pessoa que eu queria. Jamais ia se transformar naquelas qualidades, naquele jeito que eu gostaria. E aí demorou esses 6 meses pra eu finalmente criar coragem de tomar a decisão de separar. Então essa foi uma das coisas que eu não consegui manifestar e que eu desisti. Porque eu cheguei à conclusão de que não dava. E depois, no final, eu acabei encontrando meu marido, que é essa pessoa, tem as qualidades que eu gostaria. Tem essa questão também de mudar de sonho, de mudar de plano, de ver que aquilo não faz mais sentido. Quando eu faço os exercícios, eu faço em caderno, e às vezes você vai ver coisas que você não manifestou, e você fala assim, nossa, ainda bem que isso não aconteceu, isso não faz mais sentido, não é algo que eu quero mais. Eu vi esses dias um vídeo, um reel, não sei se você viu, daquele ator que é casado com uma brasileira, com uma modelo brasileira. Ele falava assim, eu encontrei um caderninho esses dias, de 10 anos atrás, que eu achei que eu já tinha perdido, que já tinha esquecido, né, desse caderno, e eu achei ele, comecei a ler, e tudo que estava escrito lá aconteceu. Então, inconscientemente, aí tem toda uma lição que ele dá ali no vídeo, e aí são coisas que ficaram no inconsciente dele, que ele queria muito, que ele escreveu naquela época no caderno, e que ele conseguiu realizar aí nos últimos 10 anos. E aí ele recomenda para as pessoas escreverem. Escrever, que é o scripting, né, é uma das técnicas mais poderosas, é uma técnica que eu gosto muito. Quando você para fazer metas, para fazer quadro dos sonhos, para escrever, a primeira coisa que você faz é definir o que você quer. A maioria das pessoas não sabem nem o que elas querem. É aí que tá o problema. Ou tem medo, sabe? Sabe quando você estava falando ali de, então eu quero imigrar. O que eu preciso? Quanto eu preciso? Às vezes a pessoa tem medo de colocar o pé no chão e ver, eu ganho esse salário, eu quero fazer o intercâmbio, quanto que eu preciso salvar, quanto que eu preciso fazer de renda extra? A maioria das pessoas tem medo de se deparar com essa realidade. Tá errado, né? Porque se você não visualiza a tua realidade hoje, como é que você vai visualizar o teu futuro? É muito difícil se você não consegue olhar para hoje, o que você tem, o que você em tudo, não só financeiro.
como é que tá a tua vida. E eu vejo que a gente tem um grande privilégio, quando vem para a Austrália, de ter esse tempo para autoconhecimento, de poder parar, pensar e ter o poder de escolha. Porque a gente está falando, como você falou ali, eu trabalhava no restaurante e eu pude escolher por outra coisa, e o teu marido trabalhava lá no Demolition e pôde escolher por outra coisa, trabalha como eletricista hoje. Então, pôde fazer essa escolha sem ter um impacto financeiro grande na renda da família, que eu vejo que hoje em dia, no Brasil, é muito difícil você tomar essa decisão, porque vai gerar um impacto muito grande na renda familiar. Você não consegue decidir, você tem que fazer os 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Não, e lá no Brasil eu percebo que a gente é muito agarrado ao status. E a gente é muito agarrado àquilo que a gente já conquistou de um jeito que, assim, é muito difícil a gente desapegar daquilo. Eu acredito que pelo Brasil ter o tamanho da população que ela tem, a gente tá num ambiente muito competitivo. Lá você precisa decidir logo a sua faculdade, fazer pós, fazer PhD, fazer isso, fazer aquilo. É a carreira que você conquistou, você se agarra naquilo de uma maneira que não tem como você soltar. Eu acho que por isso que eu acredito que talvez eu não tivesse feito essa mudança. Porque eu também estava muito confortável. E por mais que eu não estivesse satisfeita, feliz, né? Eu tinha tudo isso, eu tinha o status, seria difícil de me livrar daquilo. E aqui na Austrália, não. Aqui na Austrália tem muita possibilidade de emprego, Pri. Não sei se você sente dessa forma também. Eu vejo muitas pessoas mais velhas trocando de profissão, o que não é comum no Brasil. Não é comum. E aqui também, uma coisa muito interessante é que as pessoas trabalham com várias coisas diferentes. Né? Tem muita gente que tem 2, 3 empregos, um diferente do outro. E a pessoa às vezes é funcionária, mas ela também empreende. Na parte de eletricista, por exemplo, o marido fala que as pessoas lá, eles trabalham na empresa às 8 horas por dia e depois tem a própria empresa e trabalha no final de semana. Então as pessoas, elas se movimentam muito aqui. A gente se movimenta, né? Essa questão também de, às vezes, trabalhar 2, 3 vezes na semana. Isso é surreal, né? Isso não existe no Brasil. Sim. Então tem umas coisas que são muito interessantes e isso te dá essa liberdade de começar de novo. E uma coisa que eu pensei aí vindo como família, né, para quem pensa em família, foi que a nossa mudança para a Austrália não era sobre nós, não era mais sobre a nossa carreira. A nossa carreira estava morrendo ali no Brasil e a gente ia para a Austrália para trabalhar com o que desse, fazer grana, trabalhar. Fim, ponto. Eu não vim para fazer carreira, ele não veio para fazer carreira. Nossa carreira acabou. Mas isso vai dar a chance dos nossos filhos escolherem uma carreira e fazerem o que eles quiserem aqui na Austrália. Ou no mundo, né? Com inglês, com passaporte australiano, com a escolaridade daqui, eles vão fazer o que eles quiserem. Então a gente quis ser o trampolim, sabe? Um trampolim mesmo. Então a gente deu esse passo para que eles possam ir adiante. E um dia a gente vai ser, nossa, minha bisavó que veio lá do Brasil e fazia vídeo no YouTube. Meu Deus, e aí entra lá no vídeo do YouTube para olhar. Agora a gente tá nessa época do YouTube, vai poder ver esses vídeos, né? Imagina. Eu já pensei muito sobre isso. Sobre estar no vídeo. Sim, de acessarem esses vídeos daqui 30, 40 anos e o vídeo tá lá disponível para assistir. E aí você tá lá falando, nossa, eu fiquei grávida no intercâmbio quando eu era estudante. Não tava planejando, quase desisti da Austrália. E aí meus netos olhando, meu Deus, se ela tivesse desistido, a gente não tava aqui. Legal, penso muito sobre isso. Eu não tinha pensado nisso nos vídeos, foi agora, esse exemplo veio agora. Talvez até os nossos netos, bisnetos não entendam mais a nossa língua, né? Português, né? Sim, mas até lá, Jo, agora já tem, né? Muita inteligência artificial e tanto no Instagram, TikTok e YouTube já aparece legenda. Alguns canais já são automaticamente dublados. Então, e até lá, o nosso vídeo vai estar até em japonês. Muito bom. Bom, quero te presentear com o nosso café. Ela já gostou do café, né? Porque Eu tomei acabou, tudo. tomou tudo. Eu não tomei, ela tomou. Esse daqui é o café do Oi Barista. Obrigada. Para você e seu marido tomarem um cafezinho Vamos tomar. em casa. Muito obrigada. Então, ele é o grão, a gente torra
o café. Então, a gente traz o café verde do Brasil para a Austrália, de uma fazenda. O café é do Brasil, Sim, realmente. ele vem dessa fazenda que tá escrito ali, Do o Cerrado, Iara. Cerrado Mineiro. Ele é fresquinho, né? A gente faz a torrefação e empacota e entrega pela vamos Austrália. Vou amar. Bom, no meu canal eu sempre falo de café, porque eu amo café também. Né? Ah, é? Café é uma das minhas paixões, eu não vivo sem um cafezinho. A hora que eu cheguei aqui, você falou, vamos tomar café? Vamos tomar café. Por favor. A Austrália também, né, te impulsiona pra tomar café. Eu era uma pessoa que não tomava café no Brasil. Eu gostava muito do cheiro, mas não tomava. Você não tomava? Não, aí cheguei aqui na Austrália, passou a ser o cafezinho diário da manhã. Eu tomo um de manhã, né? Lindomar toma uns 6 no dia. Ainda mais que trabalha com isso. Eu é um por dia e não tem como fugir do café aqui na Austrália, né? É uma outra cultura. E eu acho uma coisa muito curiosa é quando eu tô na praia, aquele calor que tava esse final de semana, e aí eu olhei pro meu marido e falei assim, amor, pega um cafezinho lá pra gente, e é o café quente, não é o iced coffee, né? Eu falei, gente, a gente tá ficando muito australiano. Já dá pra dar passaporte pra ela, ó, imigração. Já dá, imigração já dá, porque eu já sou australiana. E aí tomar um café na praia, petiscando, comendo alguma coisinha, eu falei, gente, isso aqui é muito Austrália. Bom, Jo, é isso. Quer falar pra galera suas redes sociais, como te encontrar? Sim, você vai colocar na descrição do vídeo, né? Bom, meu canal se chama Jo Vidal, Redesenhe Sua Vida. Lá eu ensino pessoas a se tornarem protagonistas, né, das suas vidas, redesenharem as suas vidas de forma intencional, usando a lei da atração, reprogramação mental, o Ho'oponopono, o EFT, são coisas que eu ensino lá. E agora aqui na Austrália eu vou fazer workshops e vou fazer também masterclass para quem tá aqui presencial, óbvio, né? Para quem tá aqui em Adelaide. Mas para quem tá no Brasil, continua nas minhas redes sociais, tem os cursos, tem aula toda segunda-feira lá no canal também. Pode encontrar meus materiais, minhas aulas, a minha comunidade, tudo lá pelo Instagram. Mas o legal vai ser esse ano que vai ter muita coisa ao vivo e eu espero te ver lá. Ai, que legal. Sempre me envia que eu me organizo pra ir. Principalmente legal. Porque é aqui, né? Aqui em Adelaide, né? Vai ser muito bom. Sim. Muito Ai, bom, que bom, Jo. Quero agradecer, obrigada por separar esse tempinho pra vir até aqui gravar com a gente, falar sobre tantas coisas pessoais. É legal ouvir, assim, diretamente de você e num podcast, que eu acho que é esse bate-papo, assim, gostoso, real e aberto pra quem tá disposto aí a ouvir um pouco sobre o assunto. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui. Talvez isso esteja no meu quadro dos sonhos lá inconsciente. Porque quando tava me programando pra Austrália, tava sonhando em vir com a Austrália, né? E eu todo dia colocava lá o celular e falava, almoçava assistindo vídeo seu, jantava assistindo vídeo seu, já vivendo o sonho, né? Já sonhando acordada com a Austrália. E de repente eu tô aqui fazendo um podcast com você, é uma honra. Você, caramba, eu tava lá sonhando com a Austrália, acompanhando ela lá e hoje a gente tá fazendo esse trabalho juntas, né? Muito legal. Às vezes as metas surpreendem, né? Bom, se você gostou desse podcast, já sabe o que fazer. Se você está no YouTube, eu acho que o Spotify também, você consegue dar um like, seguir, tanto no Spotify quanto no YouTube. Comenta aqui embaixo se tem alguma dúvida sobre o que a gente falou, que a Jo responde para vocês também, que a Jo tem um canal no YouTube, então ela consegue responder os comentários. E falar das minhas redes sociais, né? Eu sempre esqueço de fazer o meu próprio jabá. Então, Oi Barista no Instagram. Temos o curso de barista presencial também agora aqui em Adelaide. Tem um café para vocês comprarem. Temos novidades vindo também em 2025 para quem quer comprar presentes em datas especiais. Também a gente vai preparar algumas caixinhas com mais coisas além do pacote de café. Oi Austrália, aqui no YouTube, no Spotify, Instagram. Tô começando TikTok também agora, Jo. Tô me aventurando. E Oi Talks no Instagram. É isso então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio 12. Foi muito rico de informações. Muitas anotações aí pra vocês também. E agora é só colocar em prática. Vou fazer nossas metas, nossos quadros dos sonhos. Vou fazer. Fazer o quadro dos sonhos que eu não fiz ainda, só as metas. Então faz. Obrigada, Jo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.